Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa série, dessa jornada de volta para casa. Hoje a gente vai ver a lição 75, mas eu tenho um avisinho para dar para vocês, que como eu estou vendo que essas lições agora estão muito longas, quando elas forem muito longas como a de hoje, eu vou dividir o vídeo em duas partes, porque senão depois fica muito difícil de fazer as edições e passar de uma plataforma para outra, os vídeos ficam muito pesados, tá bom? Então a gente vai fazer uma parte da lição 75 agora, aí eu vou me despedir de vocês e depois vou fazer a segunda parte, tudo bem? Então vamos lá? Fazer aquele instantezinho de entrega. O Espírito Santo de toda a nossa melhor disponibilidade de aprender esse curso. A nossa maior disponibilidade de receber o amor. A nossa maior disponibilidade em se encontrar com a verdade do nosso ser. E o Kenneth começa com um longo comentário, a ideia do dia, que é a luz veio. E agora eu estava meditando aqui e pensando sobre a lição de ontem, né? A gente fez várias lições a respeito do perdão, do guardar mágoas. E me veio em mente agora aqui que a gente aprende com Jesus que tudo aqui na ilusão é amor ou um pedido de amor. Fez eu lembrar também, nesse momento de meditação, que nós não somos responsáveis pelo que o outro nos diz, pelo que o outro nos faz, mas sim nós somos responsáveis por como nós interpretamos, como nós percebemos o que as pessoas fazem e o que elas nos dizem. E mais um exercício de nos livrarmos da culpa é percebermos que nós também não somos responsáveis por como as pessoas se sentem em relação a nós ou em relação a qualquer coisa, porque a gente fica se sentindo culpado se alguém diz que está triste ou está magoado por causa nossa, né? Então a gente ou se defende ou a gente ataca, mas é tudo porque a gente está na culpa. Mas lembrem de uma lição lá atrás, né? A nossa salvação não está fora de nós. Ela está dentro, ela está na mente. Então, nada lá fora pode me salvar, nada lá fora pode me ferir. E Jesus diz que as pessoas dizem pra gente o que a gente pediu pra ouvir, né? Mas não é que a gente seja responsável literalmente por tudo aquilo que ela está nos dizendo. Mas a gente é responsável sim pelo que a gente percebe. Como a gente percebe tudo que está vindo pra gente. Então, a gente precisa começar a ensinar a expiação para as pessoas. E não o contrário. Tudo que a gente ensina, a gente aprende. E a gente está treinando para pensar com o sistema de pensamento do Espírito Santo, para fazer totalmente a reversão do nosso sistema de pensamento. Se a gente continuar ensinando para os outros o sistema de pensamento do ego, como é que a gente vai aprender o sistema de pensamento do Espírito Santo? Então, a gente tem que pensar duas vezes, não se sentir culpado mais uma vez, quando esqueceu de ensinar o sistema de pensamento do Espírito Santo, mas sim reconhecer no mesmo instante o equívoco na mente, entregar para o Espírito Santo corrigir, né?
e nos voltarmos novamente para o sistema de pensamento do Espírito Santo. Mas cada vez que a gente diz para alguém: você me deixou muito triste, fiquei muito triste com a tua atitude, você me magoou, isso tudo não cabe mais aqui, gente. A gente está estamos colocando o irmão, querendo, né, condenar o irmão e colocá-lo ele diretamente no sistema de pensamento de culpa. E aí a gente se sente culpado também. Então é um círculo vicioso. Nesse instante que a gente está de estudos aqui, não cabe mais isso. Aprisionar o irmão e se aprisionar também. A gente precisa liberar a gente mesmo e o irmão do sistema de pensamento de culpa do ego. Então, não vamos mais ensinar para o nosso irmão que a gente está magoado por culpa do que ele fez, do que ele disse. Não. Estamos magoados porque escolhemos nos sentir magoados. Então, a gente não é responsável pelo que o outro nos diz, mas a gente é responsável por como a gente se sente em relação ao que ele diz. E nesse sentido, sim, a gente pode lembrar que aqui no sonho tudo é amor ou um pedido de amor. Então, se você está percebendo ataque, você está percebendo um pedido de amor. Isso nos eleva no nível do sistema de pensamento do Espírito Santo, porque aí a gente não sente mais como ataque. A gente sente como um pedido de amor, e isso muda tudo, né? Então vamos praticar essa lição linda que diz: a luz veio. E o Kenneth começa o comentário dizendo que nessa lição Jesus fala sobre o mundo real. E como acontece em outras lições, nos dá palavras de incentivo. Apesar do que diz abertamente, Jesus obviamente não espera que seus estudantes se identifiquem com a luz nesse dia em particular. Se ele o fizesse, essa mensagem não estaria em outras lições. Essas são palavras de encorajamento que nos deixam saber que, além das nuvens de ilusão, a complexidade da nossa raiva, julgamentos, sofrimento e ansiedade, existe realmente uma luz. E é a luz do mundo real. A verdade que brilha fora dos sonhos escuros de separação e loucura do ego. Acredito que essa luz que ele fala não está aqui no sonho. Mas vamos seguir essa lição. Deixe-me também comentar sobre o tema fluindo através da lição como um tema recorrente, que não apenas nos diz que a luz vem, mas que nós vamos à luz. Nossa experiência é a de que a luz vem até nós, mas na verdade ela nunca partiu, pois sempre esteve presente em nossas mentes. Uma vez, então, que fomos nós que deixamos a luz, nós mesmos teremos que voltar. Nós desfocamos a nossa consciência da luz para a ciência da escuridão. Se a declaração no livro de exercícios fosse aceita literalmente, pareceria que não teríamos nada a ver com a vinda da luz. Ela simplesmente veio por conta própria, implicando que em algum ponto ela partiu. Isso aponta novamente para a importância de entendermos
que as palavras em Um Curso em Milagres são simplesmente símbolos. A verdadeira dinâmica funcionando aqui é que fomos nós que deixamos a luz, agarrando-nos à ilusão de separação e individualidade do ego. Portanto, somos nós que precisamos perceber nossa escolha errônea. A escuridão das ilusões não nos fez felizes. Essa compreensão nos leva finalmente a dizer que tem que existir outro caminho. E depois buscamos a luz que nós deixamos. De fato, é mais do que apenas o fato de a termos deixado. O ego nos diz que fomos infiéis em relação à luz, traindo, abandonando e destruindo o seu amor. Então a culpa que a gente carrega é cegante. A culpa que a gente carrega nos cega, porque a gente carrega no inconsciente de que nós dissemos a Deus que o amor dele era insuficiente para nós. Portanto, que a luz era insuficiente para nós. Então escolhemos a escuridão. Então nós, portanto, acusamos a nós mesmos desse pecado, do qual, como já vimos muitas vezes, vem a experiência de culpa e horror que nos impele a nos livrarmos da culpa através da projeção. A gente não aguenta a dor. Dessa forma, fazendo um Deus à nossa própria imagem e semelhança, em um mundo que também espelha nosso autoconceito de separação, culpa e ataque. Então, tudo que a gente vivencia, que a gente experiencia aqui, é decorrente dessa culpa original. Se nós percebêssemos que simplesmente cometemos um erro, virando para o lado errado por termos ouvido o guia errado, iríamos nos lembrar do guia a quem realmente poderíamos pedir ajuda. Seu amor iria nos ensinar que nosso pecado, entre aspas, porque na verdade nunca aconteceu, foi um equívoco que já foi corrigido. Portanto, não pode haver pecado, culpa, negação ou projeção em nenhum mundo. E a gente começa a perceber quanta diferença tem em pecado e um equívoco. O que a gente faz com os equívocos? Corrige. E ele já foi corrigido. Mas a gente está insistindo na culpa por algo que nem aconteceu. É nesse ponto que vamos para a luz interior, a qual Um Curso em Milagres se refere como o mundo real. A luz veio. Estás curado e podes curar. Se eu estou curado, isso significa que o pensamento de separação na minha mente foi desfeito, junto com a dor e o sofrimento, deixando apenas o Filho de Deus como Ele o criou. É assim que eu me torno um curador, aceitando a luz curativa da expiação em vez da escuridão do ego. Uma vez que a filiação é uma comigo, ela é curada também. Novamente, é isso que quer dizer a lição 137, lá na frente, que diz: quando sou curado, não sou curado sozinho. A luz veio, está salvo e podes salvar. Isso, é claro,
é um paralelo a você está curado e pode curar. Você está salvo da prisão da sua própria escolha equivocada. A dor e o sofrimento da culpa na sua mente. No instante santo, você se torna o Filho único de Deus, simbolizando, como Jesus faz, a escolha da mente certa pela luz, em vez de pela escuridão. Então, Jesus comenta muito também que o Filho de Deus enlouqueceu pela culpa. E a gente sabe que isso é possível. Aqui no mundo a gente experiencia essas cenas de ver que pessoas ficam doentes psicologicamente, profundamente doentes psicologicamente, quando estão na culpa por algo que parece ter acontecido aqui no sonho, né? Então, por todo esse erro original, a gente sofre porque a gente enlouqueceu pela culpa, por acreditar que a gente sente culpa. E o sonho feliz aqui, a gente pode se livrar totalmente da culpa aqui, vivendo um sonho feliz. A gente não precisa esperar que o nosso corpo não sirva mais como meio de comunicação e sair daqui para a gente se livrar da culpa. O que a gente precisa é entregar para o Espírito Santo, desfazer toda a culpa que a gente carrega no inconsciente enquanto a gente está aqui, no aqui e agora. Estás em paz e trazes a paz contigo aonde quer que vás. Isso é assim porque ideias não deixam sua fonte. Nada nova essa ideia para nós, né? Durante o dia todo, aonde quer que formos, o que quer que façamos, nossas mentes certas estarão repletas da luz que sempre está lá. Não é qualquer coisa que literalmente levemos conosco, mas algo que automaticamente acontece. Tão natural para a mente quanto respirar é para o corpo. Ideias não deixam sua fonte. O corpo e seus maus usos de ataque e julgamento nunca deixaram sua fonte. O pensamento de culpa na mente errada, o corpo como um instrumento de amor de Jesus que nunca deixou sua fonte. O pensamento da luz na mente certa. Essa luz de paz automaticamente se estende através da mente do Filho de Deus. O significado, mais uma vez, de trazes a paz contigo aonde quer que vás. A escuridão, o tumulto e a morte desapareceram. A luz veio. Lembre-se, é um ou outro. O ego usa esse princípio como uma forma de justificar o ataque. Se eu não matar você, você vai me matar. É inconsciente, né, gente? É bem inconsciente isso. Mas, mais uma vez, quanto mais a gente treina, mais coisas emergem. Saem do fundo da lama e vêm a nível da nossa consciência, porque estando conscientes a gente já pode entregar para o Espírito Santo corrigir. O mesmo princípio funciona com Jesus também, mas com um conteúdo diferente. Se eu me unir à luz, não poderá haver qualquer escuridão. Não porque eu a ataquei, não porque eu ataquei a escuridão, né? Mas porque a escuridão desaparece na presença da luz. Para Jesus, então,
um ou outro é um princípio não dualista, porque se existe luz e unicidade, não pode haver escuridão e separação, já que a minha mente e a minha vontade são uma com as de Deus, e não existe mente e vontade exceto as dele, exceto as de Deus. Não existe mente com M maiúsculo e vontade com V maiúsculo, exceto as de Deus. Então, já que a minha mente e a minha vontade são uma com as de Deus e não existe mente e vontade exceto as dele, como a separação poderia existir? O princípio de um ou outro, portanto, é válido para os dois professores. Para o ego, ele significa ataque e assassinato. Para Jesus, ele reflete o fato reconfortante da expiação. A separação de Deus nunca aconteceu. Celebramos hoje o final feliz do teu longo sonho de desventuras. Esse é outro discurso de encorajamento de Jesus. Se você sentir angústia ou infelicidade hoje, não use essa afirmação como uma forma de julgar a si mesmo como um fracasso. O fato de que existe todo o resto do livro de exercícios, e Jesus inclui o livro de exercícios dizendo que esse curso é um início e não um fim. Sim, porque às vezes a gente se cobra iluminação, a gente quer sair da culpa da noite pro dia, quer perdoar tudo da noite pro dia. A gente precisa ser mais amoroso, mais paciente com a gente mesmo, assim como Jesus está sendo. Então, um curso em milagres é um início e não um fim. Faz com que você saiba que ele não espera que você termine com o sonho do ego aqui e agora. No entanto, ele realmente quer lembrá-lo do princípio da expiação. A luz veio porque ela nunca partiu. Ela sempre esteve aqui nas nossas mentes. Essa é outra forma de nos dizer, como Jesus faz através de todo o livro de exercícios, que existe outro sistema de pensamento em nossas mentes que é totalmente separado do ego. Nós acreditamos que não existe nada além do ego. Nós não acreditamos que não existe nada além da vontade de Deus. Que não existe nada além de Deus. Não. A nossa crença é de que não existe nada além do ego. E nossas interpretações de Deus, Jesus e da salvação são baseados em nosso especialismo. Nossas interpretações de Deus, de Jesus e da salvação são baseadas em nosso especialismo, na individualidade, e no qual nós magicamente esperamos que algo ou alguém fora de nós seja nosso Salvador. Então a nossa interpretação é totalmente equivocada, porque a gente acredita no ego. Em relação a Deus, a Jesus, a salvação, ao Espírito Santo, é só interpretações feitas com o sistema de pensamento do ego. Então, totalmente distorcido. Lições como essa, portanto, são a forma de Jesus nos dizer que existe outro professor em nossas mentes. Sua forma de nos comunicar, apenas começando suas lições de perdão, nosso objetivo final. A luz no final do túnel do ego, que alegremente dissipa os sonhos de desastre da morte. Esse resultado de luz é, na verdade, tão certo quanto sua fonte. Agora já não há sonhos escuros. De uma perspectiva diferente, podemos ver as lições de Jesus nos provendo com o ideal,
ainda que ele saiba que temos quilômetros a percorrer antes de despertarmos e nos identificarmos com a luz. Pelo menos agora sabemos que existe uma meta e ele nos ensina como atingi-la. Outra forma de entendermos as lições é considerá-las como a forma de Jesus nos dizer: se você me seguir, faça essas lições fielmente. Leia meu texto cuidadosamente e você estará em paz e seus sonhos de escuridão terão ido embora. Se você persistir em pensar que sabe melhor do que eu, no entanto, seus sonhos de separação, especialismo e individualidade, infelizmente, vão continuar. A dor vale mesmo a pena? O que a gente pergunta, né? A dor vale a pena? A luz veio. Começa hoje o tempo de luz para ti e para todos. Nunca podemos enfatizar o suficiente que se a luz de Cristo brilha para mim, tem que brilhar para todos, uma vez que Cristo é um. Portanto, não é apenas que a luz veio, no sentido de que eu escolhi aceitá-lo no lugar dos sonhos escuros de interesses separados do ego, mas que a luz veio para toda a filiação, uma vez que os sonhos felizes do Espírito Santo veem os interesses de todos como o mesmo. Então aqui não há lugar para a minha salvação somente, porque só estaremos completos no céu quando toda a filiação despertar e voltar para casa. Se o próprio Jesus nos ensina num curso em milagres que a gente precisa dele tanto quanto ele precisa de nós, como nós não precisaríamos de toda a filiação? É uma nova era na qual um novo mundo nasceu. O velho mundo não deixou nenhum vestígio à sua passagem. Hoje vemos um mundo diferente, pois a luz veio. Quando Jesus diz que o velho mundo não deixou nenhum vestígio à sua passagem, ele faz eco às palavras adoráveis que nunca me canso de citar. Nenhuma nota na canção do céu foi perdida. Os pecados passados não tiveram efeito no presente. Não o presente culpado do ego, mas o presente do instante santo. Aquele único instante em que a gente entrega tudo para o Espírito Santo e se volta para a mente certa. Aquele instante de paz profunda. A gente pode experimentar muito o instante santo aqui. Uma vez, se quisermos, se assim a gente escolher. Uma vez que estamos em um novo mundo, um mundo real, e aceitamos o perdão como nosso princípio reinante ao invés do ataque, o sistema de pensamento do ego se vai. Quando os estudantes algumas vezes perguntam se vão se lembrar do seu mundo quando despertarem do sonho, a resposta é não. Não há nada do que se lembrar. O velho mundo não deixou nenhum vestígio sobre o novo à sua passagem. O que se foi, porque nunca aconteceu. Os nossos exercícios para o dia de hoje serão exercícios felizes, nos quais damos graças pela passagem do velho mundo
e o começo do novo. A passagem do velho mundo não é algo que Jesus ou um curso em milagres façam, mas é nossa conquista quando exercitamos o poder de escolha da mente. Jesus nos oferece um vislumbre do quão maravilhoso será quando liberarmos nossas ilusões de individualidade, especialismo e julgamento, como ele nos diz logo no início do texto. E nós repetimos de novo e de novo, no capítulo 3 dessa passagem. Tu não tens ideia da tremenda liberação e paz profunda que vem de encontrares a ti mesmo e a teus irmãos totalmente sem julgamento e, portanto, totalmente sem culpa. Nenhuma sombra do passado permanece para escurecer a nossa vista e ocultar o mundo que o perdão nos oferece. Essa é uma afirmação explícita de que as sombras do passado, alguma expressão de pecado, ocultam o mundo que o perdão nos oferece. Em outras palavras, nossos pensamentos de ataque e julgamento são propositais e não acontecem por acontecer. Nós os escolhemos para esconder o mundo de luz que o perdão nos oferece. Sendo a chave, o perdão abre a porta fechada da nossa mente, por trás da qual permanece a presença amorosa de Jesus. A porta se abre quando olhamos para as nossas defesas, as sombras de culpa que projetamos nos nossos irmãos. O próprio final do texto reafirma esse pensamento agora familiar em uma maneira linda. Final do capítulo 31. A fé não é dada a nenhuma ilusão, e nada que venha das trevas ainda permanece para esconder a face de Cristo de quem quer que seja. Mas aqui, já aproveitando que ele falou da face de Cristo não permanecer escondida, enquanto a gente se identificar com o corpo e identificar o irmão como um corpo, a gente está totalmente perdido da nossa verdadeira identidade. Então, enquanto a gente só se identificar com o corpo, com um pedaço de carne, como que a gente vai ver Cristo no irmão e Cristo na gente mesmo, né? É muito treino, gente. É muito treino. Mas é possível, senão Jesus, se isso tudo já não tivesse acontecido, e isso tudo não fosse totalmente possível, Jesus não teria trazido esse curso para nós. Se ele fez esse curso para nós, é porque ele sabe que esse curso vai ter efeito nas nossas mentes, que funciona. Hoje aceitaremos o novo mundo como o que queremos ver. O que desejamos nos será dado. Nossa vontade é ver a luz. A luz veio. Jesus apela para a nossa motivação de sermos felizes, pois a felicidade é o que realmente queremos. Sem esse desejo, no entanto, nunca vamos encontrá-la. Nós, portanto, somos ensinados, como foi enfatizado no texto, a associar a luz do perdão com a felicidade e a paz, e a escuridão da culpa com a miséria e a dor. Na seguinte passagem do texto, Jesus elabora essa filosofia do ensinamento. Como qualquer outro bom teorista de reforço, ele sabe que o aprendizado através da recompensa é mais efetivo do que o aprendizado pela dor.
Portanto, ele está nos ensinando a associar a alegria com a valorização dos seus ensinamentos e a miséria com ignorá-los. Dessa forma, chegamos a desejar seu ensinamento de luz por causa da alegria que ele nos traz. Então, ele coloca aqui uma passagem do capítulo 4 que diz: como podes ensinar a alguém o valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora? Com toda certeza ele a jogou fora porque não a valorizava. Podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela, de forma que possa aprender como a sua miséria diminui à medida que ela se aproxima. Isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora e o oposto da miséria com a presença disso. Isso gradualmente vem a ser desejável, à medida em que ele muda sua mente acerca desse valor. Ele está falando tudo aqui que a gente jogou fora o amor de Deus. Só isso. Estou te ensinando a associar miséria com o ego e a alegria com o espírito. Tu tens ensinado a ti mesmo o oposto. Ainda és livre para escolher. Mas podes realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus? Enquanto a gente está muito enganado, enquanto a gente está muito cego, a gente segue sim querendo as recompensas do ego, preferindo as recompensas do ego do que as recompensas de Deus. Quando Deus entra na nossa vida, tudo começa a mudar. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo começa a mudar. Mas quando a gente fecha todas as portas, todas as cortinas, se tranca num quarto escuro para que a luz não entre, a gente está escolhendo as recompensas do ego que tem ali dentro daquele quartinho escuro. Aí, às vezes, quando a gente entrega um pouquinho, vai entrando um pouquinho de luz em alguma frestinha. E a gente vai achando interessante. Aí vai tirando um preguinho que tira outra madeira que estava fechando tudo. Vai abrindo uma frestinha da janela. Vai vendo mais luz. É assim que o processo acontece, eu vejo. Os nossos períodos de prática mais longos serão dedicados a olhar para o mundo que o nosso perdão nos mostra. É isso que queremos ver. E apenas isso. O nosso propósito único faz com que a nossa meta seja inevitável. Hoje o mundo real surge à nossa frente em contentamento para enfim ser visto. Agora, como veio a luz, a visão nos é dada. Hoje não queremos ver a sombra do ego sobre o mundo. A sombra do ego sobre o mundo são os nossos pensamentos de dor e ataque, surgindo da culpa em nossas mentes. Nós sabemos como o ego inventa um mundo ilusório de pecado, culpa e medo, baseado no pensamento igualmente ilusório de individualidade. Ele não deixa esse mundo de pensamento ir, mas o enterra dentro de nossas mentes antes de projetá-lo. Enterra no nosso inconsciente, né? É esse sistema de pensamento de culpa que lança uma sombra longa e desesperadora no que pensamos ser o mundo. O destino final da culpa
é, portanto, o corpo. A fonte percebida de toda dor e angústia, até e incluindo a morte. No entanto, isso não é nada mais do que um tênue véu usado pelo ego para ocultar a verdade que não queremos ver, porque é a verdade. Reconhecendo nosso ego, nós escolhemos outra vez o perdão em vez do julgamento, o mundo de luz em vez das sombras de culpa do ego. Vemos a luz e nela vemos o reflexo do céu que estende-se sobre o mundo. Nós não vemos o céu no mundo, nós vemos seu reflexo, conhecido como o mundo real. Conhecido como o mundo real, né? Nós primeiro olhamos para dentro e depois vimos as sombras projetadas de culpa do ego em todos os lugares ao nosso redor. Perda, abandono, sacrifício e morte. Quando mudamos nossas mentes e pedimos ajuda a Jesus, deixamos as sombras irem, permitindo que sua luz interior seja tudo o que vemos refletidos no mundo. Então ele começa aqui dizendo para a gente começar os períodos de prática mais longos, dando a nós mesmos as boas novas da nossa liberação. A luz veio. Eu perdoei o mundo. Meus queridos, a gente vai finalizar por aqui, tá bom? Bem na metade assim da lição, e a outra metade eu vou fazer hoje ainda, tá bom? E subo pro canal do YouTube mais tarde, certo? Até mais. Tchau.